Nós éramos crianças naquela época, não havíamos ainda nos mudado para Niterói. Meu pai já trabalhava no Rio, na rede ferroviária, e ele veio para Niterói primeiro, onde alugou o apartamento e ficou esperando que terminasse o ano, quando seríamos transferidos de cidade. Até então, eu morava e estudava lá, em Três Rios. E foi neste período, quando estava morando sozinho, que meu pai passou por uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida. Ele havia trabalhado até tarde no computador. Meu pai conta que foi dormir como de costume, mas lá pelo meio da madrugada começou a se sentir estranho. Era uma sensação ruim, uma angústia enorme que havia se abatido sobre ele. Como uma sombra tenebrosa, o mal-estar só aumentava e era como se eu colocasse uma pedra em seu peito. Logo, meu pai tentou se levantar, mas não conseguia se mexer. A coisa era bem ruim, mas ficou realmente sinistra quando ele abriu os olhos e deu de cara com uma criatura sentada em seu peito. Meu pai quis gritar, mas estava paralisado. Só restou olhar. Poucos segundos depois, a criatura se levantou, como que surpreendido, e pulou a janela. Em seguida, meu pai recobrou os movimentos, correu para a janela para ver se a criatura tinha morrido, devido à altura, mas não havia nada. Meu pai diz que passou um bom tempo assustado com aquela visão e não sabia explicar o que foi aquilo. O tempo passou e eu coloquei aquela história na pilha de histórias assustadoras que me contam e eu nunca mais me esqueço. Até que um dia, fuçando pela internet, me deparei com esta pintura. Era assustadoramente parecido com o que o meu pai descreveu, mas como era possível que Henry Fuseli pintasse isso em 1781? Mais de 200 anos antes do meu pai encontrar aquela criatura sentada em seu peito. E foi assim que eu descobri que ao longo de séculos, os demônios da madrugada assustam suas vítimas, e eles parecem em diversas culturas do mundo. Na cultura Yong, há o registro da experiência chamada Devtsog, ou demônio apertador. O nome é composto de Dev, que significa demônio, e Tsog, que significa apertar e esmagar. Frequentemente, a vítima afirma enxergar uma figura pequena, não maior que uma criança, sentado em sua cabeça ou peito. Já na cultura vietnamita, esse tipo de encontro macabro leva o nome de Mad, que significa segurado por um fantasma. Muitas pessoas nesta cultura acreditam que fantasmas entram no corpo das pessoas, causando uma paralisia e grande desconforto. Na China, o encontro macabro ficou conhecido como Guianshen ou Guianchuang, o que pode ser traduzido literalmente como corpo pressionado por um fantasma ou cama pressionada por um fantasma. Na cultura japonesa, o encontro ganha o nome de Kanashibari, que significa literalmente algo como amarrado com uma corda de aço. Na cultura popular húngara, é chamado de liderciomas, e a sensação de desespero paralisante pode ser atribuída a um número de entidades sobrenaturais. Na cultura brasileira, a paralisia do sono pode ter originado a lenda da pisadeira, que tem um vídeo aqui no canal, segundo o qual, durante o sono, uma mulher lendária pisa sobre o peito de uma pessoa que está dormindo, enquanto esta vê tudo e não pode fazer nada. Outras criaturas que poderiam estar nessa categoria são as pessoas sombra. As pessoas sombra também são conhecidos como fantasma da sombra, vultos, seres da sombra, homens da sombra ou povo da sombra. Eles seriam entidades sobrenaturais, em sua maioria como forma humanoide, que, segundo relatos, são vistos em sua maior parte pela visão periférica durante o estado de vigília, estado entre estar acordado e dormindo. Há milhares de relatos dessas coisas aparecendo na cultura paranormal como algum tipo de espíritos maliciosos ou malignos. E os relatos não são apenas de agora, eles já vêm desde as épocas remotas, sendo os primeiros casos relatados em manuscritos.
Estudiosos acreditam que ele seja uma espécie de Yurei. Na visão dos japoneses, eram súcubos, descritos na Idade Média, e os Quarina, dos contos árabes. Dentre os vários tipos de pessoas sombra já relatados, os mais comuns entre eles são conhecidos como a figura encapuzada e o homem de chapéu. Um dos primeiros demônios descritos na história é Ardate Lili, ou Lilith. Este é um espírito sumério mau, é um dos primeiros demônios Hag. Lilith era capaz de voar e ela preferia fazer isso à noite, momento em que ela atacava os homens em seu sono. Este demônio estaria também relacionado aos mitos de Lilith e o Lama Romano hebreus. Quase todos esses espíritos femininos ou demônios têm em comum uma associação com ataques noturnos. Além disso, há uma série de espíritos afins descritas no Oriente Médio e folclore europeu, com conotações de pular em cima, oprimir ou esmagar, sugar força vital e também se alimentar do medo dos indivíduos que estão a dormir quando são atacados. Há também certas classes de anjos, de observadores e anjos caídos, referido nas tradições judaico-cristãs, associados ao pesadelo. Alguns foram enviados para vigiar os seres humanos e às vezes se apaixonavam por mulheres humanas. A progenie de tais encontros foram, no entanto, monstros e demônios que atacavam pessoas indefesas. O Kokma é o espírito de um bebê morto que assombra uma área, atacando as pessoas em suas camas. Em um padrão familiar, eles pulam no peito da vítima e agarram a sua garganta. A vítima tenta gritar ou em alguma outra forma de obter a atenção de outro, alguém que possa assustar o Kogma. A história do meu pai com aquele demônio me deu calafrios durante décadas, até porque depois me mudei. Só relaxei com o fato quando comecei a estudar psicologia e vi que entre as mais variadas alterações do sono estão os fenômenos associados à paralisia do sono. Fisiologicamente, ela é diretamente relacionada à paralisia que ocorre como uma parte natural do sono REM, a qual é conhecida como atonia REM. A paralisia do sono ocorre quando o cérebro acorda de um estado REM, mas a paralisia corporal persiste. Isso deixa a pessoa temporariamente incapaz de se mover. Além disso, o estado pode ser acompanhado por alucinações hipnagógicas, que significa percepção real de um objeto que não existe, ou seja, são percepções sem um estímulo externo. Os sintomas da paralisia do sono incluem a imobilidade, que ocorre pouco antes da pessoa adormecer ou imediatamente após despertar. A pessoa não consegue mover nenhuma parte do corpo, nem falar, apesar de exercer por vezes controle mínimo sobre certas partes do corpo, como boca, olhos e mãos, e sobre a respiração também. Esta paralisia é a mesma que acontece quando uma pessoa sonha. O cérebro paralisa os músculos para prevenir possíveis lesões, já que algumas partes do corpo podem se mover durante o sono. Se uma pessoa acorda repentinamente, o cérebro pode pensar que ela ainda está dormindo e manter a paralisia. Percepções são alucinações experienciadas pela pessoa paralisada, que por assimilarem-se aos sonhos, acabam sendo confundidas com os mesmos. Como a consciência durante esses eventos não é plena, não é possível determinar exatamente o que é real e o que não é. Algumas pessoas relatam visões e sons estranhos, outras a sensação de peso no peito, como se alguém ou algum objeto pesado estivesse pressionando. Há também aqueles que relatam terem saído do corpo ou até flutuado. Estes sintomas podem durar de alguns poucos segundos até vários minutos e podem ser considerados assustadores para algumas pessoas. Embora eu admita que essas coisas podem ser realmente assustadoras, há alguns casos que podem soar ainda mais estranhos do que dar de cara com um ser misterioso em sua cama. Diz a lenda que um desses casos aconteceu com ninguém menos que o virtuoso Giuseppe Tartini em 1765.
Ele mesmo admitiu que certa noite acordou e deu de cara com um demônio escuro sentado em sua cama. O demônio pegou seu violino e, para o espanto de Tartini, começou a tocar com a mais absoluta precisão, com uma habilidade e qualidade musical que o violinista jamais havia visto em toda a sua vida. Tartini percebeu que a criatura estava querendo se exibir para ele, e como não lhe restava outra opção, passou a prestar muita atenção, tentando memorizar as melhores partes, já que a melodia era incrível. Ele tocava num nível que jamais pensei que seria possível, escreveu Tartini. Quando o demônio se foi, Tartini se levantou e correu para escrever os trechos principais que havia memorizado. E com isso, surgiu uma das mais controversas peças musicais para o violino, uma música que teria sido inspirada por um demônio. Obviamente, Tartini diz que sua versão não passa de uma pálida cópia de baixa qualidade da música original, que era absolutamente fantástica, mas que ele jamais conseguiria se equiparar ao talento daquela criatura sobrenatural, por mais que ele se empenhasse. Fosse a sonata em G menor, chamada Devil's Trio Sonata, uma real peça inspirada pelo sobrenatural ou uma engenhosa jogada de marketing do violinista, o fato é que a peça tem partes muito bonitas mesmo. Se quiserem ouvir a sonata, na descrição deste vídeo vou deixar o link para vocês conferirem. Seja como for, demônios ou paralisia do sono, o que eu posso dizer é que tudo parece muito explicável. Até você pode passar pelo perrengue de ouvir vozes no seu quarto, sentir uma estranha presença ou mesmo ver algo que não devia estar lá. Tem gente que não acredita na paralisia do sono de jeito nenhum. O que eu acho é que também é uma forma de se agarrar ao obscurantismo. Ou seja, o medo é tanto que ela não quer acreditar. Por outro lado, há casos bem estranhos, como uma fotografia que vem circulando na internet há algum tempo, que supostamente registrou uma criatura escura que estava em cima de um leito hospitalar durante a madrugada. Este ser fica ali alguns minutos e desaparece, e no dia seguinte, o paciente que vinha apresentando melhoras em seu quadro clínico apareceu morto. Algum de vocês já viram essa criatura? Já teve paralisia do sono? Deixe nos comentários. Bom, galera, então é isso. Se possível, dá um like, se inscreva no canal e, claro, compartilhe os vídeos nas suas redes sociais e ativem o sininho para não perderem os novos vídeos, beleza? Até mais, beleza? Fui!